Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja então celebra hoje a memória de São Cornélio, Papa, São Cipriano, Bispo, ambos mártires. E eles vivem num período da Igreja que é o período das perseguições do Império Romano. Tanto Cornélio como Cipriano vivem essa perseguição do imperador Décio. E que foi uma das perseguições mais ferozes que a Igreja sofreu. E essa perseguição era justamente para que os cristãos abandonassem a fé e cultuassem o imperador, a divindade do imperador. E ocorre que também nesse período, é um período que a Igreja fica sem o Papa. Por um tempo a Cátedra de São Pedro fica vacante, nesse tempo de perseguição. Cornélio era bispo apenas. E, por unanimidade dos bispos, eles o elegem Papa. Com exceção de Novaciano, também bispo, porque Novaciano queria ser Papa também. E de um certo modo, aproveitando que estava vacante, disse, bem, já que ninguém quer, eu vou ficar, agora eu sou o Papa. Ele se auto-elegeu Papa. E se tornou assim o primeiro antipapa da Igreja. Parece uma coisa simples, mas não foi, porque Novaciano arrastou discípulos para ele. E a Igreja vive um dos cismas, quando esse grupo dos novacianos era um grupo bastante rigorista, porque a Igreja também nesse período vive uma questão doutrinal, que era o que fazer com os lapsos. O que é o lapso? Lapso era o nome dado àqueles cristãos que durante a perseguição eles renegaram a fé por medo. Medo da tortura, medo de ser morto. Não pensaram duas vezes, não, me dá aí um incenso e... No momento da sua fraqueza mesmo. Não souberam vigiar. E foi um grupo mesmo de cristãos que fizeram isso. Quando acaba a perseguição, porque Décio morre em combate, e estão para escolher um novo imperador, então a Igreja respira um pequeno momento de paz. E é nesse período que os cristãos começam a voltar, esses que cometeram essa renúncia. Só que da parte de Novaciano ele não aceitava. Não, você negou, não tem segunda chance. Não, negou, está negado, uma opção sua. Aquela lógica humana, muitos morreram porque negaram, aí você não nega, ou melhor, você renega e agora quer voltar. Não, meu filho, não é assim não. Praticamente isso. Só que Cornélio era, e já Papa, era de outro pensamento, era o pensamento próprio do Evangelho, até o Evangelho de hoje. Era seguindo o próprio magistério, tirando esse rigorismo, entendendo a fraqueza humana, que diante de situações extremas, não se sustenta. Inclusive, até na oração, no prefácio dos mártires, se reza, é o Senhor que nos sustenta nessas situações de extremidade. É o Senhor que nos dá, que nos sustenta. Nesses momentos de perseguição, é uma graça que o fiel recebe do martírio. Com isso,
apoiado por Cipriano, que vivia em Cartago, e sempre o encorajava, sempre mandava, e foi combatendo essa situação dentro da igreja. E esses lapsos puderam voltar, porque tinha gente que, eu faço qualquer coisa, eu faço qualquer penitência que você quiser, mas deixa eu voltar, e nem assim. É praticamente o evangelho de hoje. Com a história que Jesus conta, deste credor que tinha 2 devedores, um que devia 500 moedas de prata, o outro que devia 50. E que o credor perdoa a dívida dos 2. E Jesus pergunta, qual deles o amará mais? Até o próprio fariseu, Simão, responde uma lógica, né? Claro que é aquele que devia mais. Só que aqui Jesus lança para Simão a situação que eles estão vivendo ali. A pecadora é essa que deve 500 pratas. Ou seja, ela que deve muito. Porque é uma pecadora pública. Simão não é justo. E acha que deve pouco. Só que para ambos existe uma situação comum. Eles não têm como pagar. Essa é a situação comum que nós nos encontramos. Diante do nosso pecado, nós não temos como pagar. Você pode ser a pessoa mais justa deste mundo, mesmo assim, isso não apaga o pecado. Foi necessário Cristo vir, um inocente, um puro, vir a assumir, se fazer maldito. Nós meditamos isso na exaltação da Santa Cruz, e pagar essa dívida no nosso lugar. Ele perdoou a nossa dívida, e perdoou pagando no nosso lugar. O que essa mulher faz, que aqui Lucas não diz o nome dela, mas por algumas características, a gente pode imaginar que seja Maria Madalena. Por quê? Porque sempre nos afrescos, nos quadros de Maria Madalena, ela segura um vaso de alabastro, né? A igreja sempre entendeu assim, de que essa pecadora pública era Madalena, mas o evangelista não nominou. O ponto é que chega para nós a ser um exemplo de como deve ser a minha postura diante do Senhor. Eu, pecador, a minha postura deve ser essa, de realmente fazer um bom exame de consciência e chegar e me colocar aos pés de Cristo, ou aos pés da sua cruz, e dizer, perdoa-me. Jesus sempre faz ênfase, dá ênfase a essas situações, como no caso daquele publicano e do fariseu, o fariseu que exaltava, eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Eu pago o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, etc. E o publicano não ousava nem levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia, perdoa-me, Senhor, porque sou um pecador. E Jesus diz, esse último voltou justificado, porque quem quiser se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A confissão, o sacramento da confissão, não deixa de ser uma experiência de humilhação, no bom sentido. Porque eu vou ali diante do sacerdote e me humilho. Eu pequei porque eu quis. Eu fiz este ato insensato, mas eu fiz porque eu quis. É Davi, é o canto de Davi, do Salmo 50. Pequei, Senhor, foi contra vós que eu pequei. Tende piedade, Senhor, misericórdia, porque eu pequei. O que é mal fiz diante dos vossos olhos. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. É esse reconhecimento. O verdadeiro exame de consciência é o reconhecer. Eu pequei, fui eu, não foi ninguém. Não foi por causa de A, de B, de C, disso, de qualquer circunstância. Foi porque eu quis. Essa mulher chega aos pés de Jesus e chora seus pecados. Em nenhum momento
ela vai dizer por que estava fazendo aquilo, porque era uma pecadora pública, não porque eu estava com fome, não porque era isso, não porque estava carente, não porque... Não. O seu gesto fala mais alto, né? O seu gesto manifesta um amor, uma confiança de que Jesus ali realmente a devolve a alegria de ser salva, como canta o Salmo 50. Devolve a ela a dignidade como pessoa, como mulher. Isso que Simão não entende, né? Isso que Novaciano também não entendeu. Isso que muitos rigoristas também não entendem, né? A igreja sempre passou por essas situações. Sempre vai existir um iluminado que quer ser, né, o santinho, o impecável, mas esquece de olhar, como Jesus diz, de tirar a trave do próprio olho, né? Porque realmente é mais fácil olhar o cisco do outro, é mais fácil acusar o outro do que ter a coragem e a humildade de olhar seus próprios pecados. Então peçamos ao Senhor essa graça, pela intercessão de São Cornélio, pela intercessão de São Cipriano, pela intercessão de Maria, a toda pura, pedindo a ela essa graça da humildade, pedindo a ela essa graça de ir ao Filho confiante de que será tocado, que será curado, de que o Senhor há de devolver. E que belo escutar: teus pecados estão perdoados. É belo em cada confissão o sacerdote que diz: e eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, teus pecados estão perdoados. É uma libertação tremenda. Não existe mais nada nesse mundo que te acuse, porque ali no confessionário é quebrada todas as cadeias. O inimigo não tem mais poder nenhum ali. Até o momento em que a pessoa está para se confessar, é como se ela estivesse acorrentada. E muitas vezes é tentada a não confessar, porque o inimigo fica buzinando no ouvido: não fala isso não, tu vai falar isso. Acredito não, tu vai dizer um negócio desse, só que o padre vai brigar contigo, né? E tudo isso é artimanha para você ainda continuar na mão dele. Mas quando você chora o seu pecado e o confessa, as cadeias caem. É como diz o livro do Apocalipse: aquele que nos acusa de noite não tem mais argumento. Acabou o argumento dele. E acaba no confessionário. Então peçamos essa graça ao Senhor, de fazer um bom exame de consciência, de confiar na misericórdia de Deus, de chorar os nossos pecados, para poder ouvir da boca de Jesus: teus pecados estão perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre